Graça e paz, vamos à palavra do Senhor, pois a palavra de Deus, ela é o alimento para as nossas vidas e é disso que nós precisamos todos os dias nos alimentar. Eu quero compartilhar com você hoje Salmos de número 133 e Deus tem algo poderoso aqui para compartilhar conosco. Deus fala de algo precioso nas nossas vidas, que é igual à unção dele. E vamos lá ler o Salmo 133. Diz assim, ó, verso 1: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa, como o óleo da unção. O que é precioso? A união. A união ela é preciosa, como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. Oh, aleluia! Olha o verso 3, diz: É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Que coisa maravilhosa, amados. Então aqui a palavra do Senhor ela nos traz uma instrução de que há algo precioso nas nossas vidas, né? Igual à unção de Deus. A unção de Deus é o poder, sabe? Sobre as nossas vidas, o poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. E a palavra aqui, Salmos, vem dizendo que isso para nós é algo poderoso. Então, veja que tem algo em nosso meio que nós precisamos entender e precisamos cultivar isso. E isso é a união. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo ele vai repetir praticamente isso daqui. Ele suplica, ele diz assim: Irmãos, suplico-lhes que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósitos. Então veja que Deus ele trabalha com isso. Deus ele leva em consideração a maneira como nós vivemos aqui, até mesmo porque hoje, amados, nós fazemos parte de um corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo e eles precisam estar em harmonia, em sintonia um com os outros. E que não haja divisões, que não haja separações, que não haja contendas. Então, a palavra do Senhor ela nos traz essa instrução maravilhosa, o meio como nós devemos viver. E isso é poderoso para Deus. Lá em Mateus capítulo 18, verso 18 em diante, vai dizer que tudo aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. E tudo aquilo que nós desligamos aqui na terra é desligado no céu. Presta atenção, não é que nós temos o poder para interferir nas coisas lá do céu, mas uma vez que nós ligamos ou desligamos aqui, Deus ele vai estar de acordo com aquilo que nós decidimos, mas porque Deus ele não interfere no livre-arbítrio do homem, ele está sempre deixando nós livres, e nós é que precisamos entrar em um acordo comum, nós é que precisamos alinhar os nossos pensamentos e os nossos propósitos segundo a palavra de Deus, e nisso é poderoso, porque diz que é como a unção de Deus nas nossas vidas. Que maravilha, que bom poder entender e compreender isso. Então, que nós possamos viver uma vida em união, uns com os outros, tendo todos os mesmos pensamentos e os mesmos propósitos. Só que vale ressaltar que hoje nós temos uma vida em Deus, e não é qualquer pensamento, não é qualquer propósito. Infelizmente, isso é o que dificulta, porque eu não posso concordar com o meu irmão se o pensamento e o propósito dele não está de acordo com a palavra. Tem que ser de acordo com a palavra. Inclusive, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele começa a falar porque havia uma discussão na igreja de Coríntios, uns dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de apóstolo, outros dizendo que era de Cristo. Enfim, mas ele diz, por acaso foi apóstolo que batizou alguém. Então hoje, se nós estamos em Cristo, os nossos pensamentos e as nossas ações
e os nossos propósitos têm que ser em Cristo Jesus. Deus tem uma vida poderosa para nós, em Cristo Jesus, mas nós precisamos ter todos o mesmo pensamento e o mesmo propósito, alinhado com a palavra. Jesus é a palavra. Eu não posso ter um pensamento e um propósito desalinhado com a palavra. Então, esse é um modo poderoso de nós vivermos hoje em Cristo. Eu me alegro com essa possibilidade, porque nós temos algo palpável aqui que nós podemos desfrutar, que nós podemos estabelecer. É viver uma vida em unidade. Nisso Deus estabelece a sua bênção. 1 Coríntios 1:10 é um versículo que nós carregamos, é o nosso lema, porque que tenham todos o mesmo parecer, que tenham todos o mesmo modo de pensar. Sabe, mas não é para limitar se você pode ter um pensamento diferente ou não, mas no que se diz respeito a uma vida cristã, a uma vida em Deus. Amém? E eu me maravilho com isso, porque Deus ele já viu que há poder nisso. Lá em Gênesis capítulo 11, quando o povo se reúne na Torre de Babel, né, Deus disse: não há nada que impeça deles fazer aquilo que eles estão tentando fazer, porque eles estão falando a mesma coisa, eles estão falando em concordância um com os outros, e nisso há poder. É poderoso como a unção de Deus. E para isso, Deus teve que intervir, porque eles estavam com um propósito desalinhado. Eles tinham todo o mesmo parecer, eles tinham o mesmo falar, né? Mas o propósito, a vontade não era de Deus, porque Deus disse que era para se espalhar sobre a terra. E qual era o propósito que eles estavam fazendo ali? De se unirem todos no mesmo lugar e construir uma torre. Veja, a vontade de todos, o pensamento, o falar era o mesmo, mas o propósito não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era aquela. Então, além de nós estarmos alinhados aqui para ter uma vida poderosa, mas esse propósito que nós concordamos aqui, ele tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Amém? Então, que você possa meditar um pouco nessa palavra. Ela é poderosa e nós podemos sim desfrutar de grandes coisas em uma caminhada, em uma vida cristã, se nós estivermos unidos. Mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos cada vez mais nos unir em oração, em pensamentos, em propósitos. Quando alguém, o seu líder, falar alguma coisa segundo a palavra, ei, meus queridos, um líder, ele não está aqui para ser guiado pelas suas vontades, para guiar pelas suas vontades, nem pelos seus desejos, mas pela a palavra, aquilo que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo que vai ser assim, eu preciso alinhar os meus pensamentos e os meus propósitos segundo a palavra, não segundo a minha vontade, não segundo o que as pessoas dizem, mas segundo aquilo que Deus já disse. Então, que você possa desfrutar desse poder, que nós possamos vir a desfrutar. Eu, como igreja de Jesus, como corpo, membro do corpo de Cristo, eu quero estar vivendo dessa forma, desfrutando desse poder que é a unidade. Aonde há unidade, Deus estabelece a bênção. Você quer a bênção de Deus para a sua vida? Então nós precisamos estabelecer essa unidade, essa união entre os irmãos. Sejam abençoados com a prática dessa palavra e que possamos desfrutar de algo poderoso em Deus. Amém?